Beleza, pessoal? Nós vamos fazer uma pequena revisão de cinemática escalar, dos conceitos básicos de cinemática escalar, que são muito importantes para o entendimento da mecânica como um todo, em especial da cinemática como um todo. Nós vamos começar já aqui diretamente com a questão da velocidade escalar média, do conceito de velocidade escalar média. Qual é a ideia da velocidade escalar média? Bom, vamos lá. Vamos imaginar que nós estamos numa viagem, nós estamos realizando uma viagem de uma cidade a outra, numa determinada trajetória, numa determinada estrada, certo? E, de repente, você está dentro do carro com um relógio, pode ser um relógio de pulso, por exemplo, certo? E na estrada você percebe que existem aquelas plaquinhas que marcam as posições, são os marcos quilométricos, chamados marcos quilométricos, que marcam as posições da estrada. Vamos supor que você se interesse, por exemplo, em descobrir qual é a velocidade média num certo trecho dessa viagem. Então o que você deve fazer? Quando você passar por uma certa plaquinha, uma determinada plaquinha, e olhar lá em que quilômetro você está, você começa a marcar o tempo. Tá? Então vamos supor que ao passar pela plaquinha de número 10 km, pelo quilômetro 10 dessa estrada, certo? Você olhou no seu relógio e lá estava marcando, vamos supor, 8 horas. 8 horas. Tudo bem? Beleza. Então, às 8 horas em ponto, você estava passando na estrada pela posição 10 km, pelo espaço 10 km, Beleza. Bom, aí você deixa o tempo correndo, o carro está andando, a viagem está acontecendo, E de repente lá na frente você, depois de um certo tempo, você resolve então observar novamente a plaquinha e encontra a plaquinha, a plaquinha que é o quilômetro 40. Quilômetro 40 quilômetros, certo? Olha novamente no seu relógio e enxerga nele um tempo 8,5 horas. 8 horas e meia, 8 horas e 30 minutos, Como a gente quer colocar tudo em hora, 30 minutos, se você dividir por 60, porque cada hora tem 60 minutos, você vai encontrar 0,5 horas. Então você tem o equivalente a 30 minutos em decimal, em horas, 30 minutos é meia hora. Então você olhou no seu relógio, era 8h30, você marcou 8,5 horas. Tá bom? Tudo bem? Então, às 8 horas da manhã, você estava passando pelo quilômetro 10, dessa estrada. Às 8h30 da manhã, você estava passando pelo quilômetro 40. Tá. E agora você resolve calcular, então, fazer o cálculo da velocidade média do carro nesse trecho. Beleza? Bom, o que você vai ter que fazer? Bom, primeiramente, você vai ter que descobrir quanto que o carro andou. Você vai ter que descobrir o espaço que ele percorreu ou a sua variação de espaço, que na física a gente representa por ΔS. O delta sempre é uma letrinha que representa a variação, e ΔS variação do espaço. Então, quanto variou o seu espaço? Se o espaço foi de 10 para 40, variou quanto? De 10 para 40 variou 30, não é isso? Mas como é que você faz essa continha? Você pega o espaço final menos o espaço inicial, S2 menos S1. Tá certo? Tudo bem? E aí você vai ter a variação de espaço, que é 40 menos 10, 30 quilômetros. Tá. Então você agora já sabe quanto que o carro percorreu nesse trecho da estrada. Muito bem. Você precisa agora também saber quanto tempo o carro levou para percorrer esses 30 quilômetros. Qual foi a variação do tempo? O ΔT. O ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Repare que eu estou chamando de final o 2 e inicial 1. Então S2 é o espaço final, S1 é o espaço inicial, T2 é o tempo final, T1 é o tempo inicial. Bom, então vamos lá, vamos calcular
Qual foi a variação de tempo? O tempo final, 8 horas e meia. O tempo inicial, 8. 8,5 menos 8 dá meia hora. Então, você levou meia hora para percorrer os 30 quilômetros. Pronto! Agora você já tem o que você precisa para calcular essa velocidade média. Você já sabe quanto o carro andou e quanto tempo ele levou para andar. E é isso que você precisa para achar uma velocidade média. Tem que saber o espaço percorrido e o tempo que levou para ser percorrido, né? E o que você vai fazer com esses dados? Você vai dividir o quanto ele andou pelo tempo que ele levou para andar. Então, a velocidade escalar média, você vai calcular fazendo a razão, a divisão, entre espaço e tempo, certo? Então, aqui nós temos os 30 quilômetros percorridos em meia hora de percurso. Muito bem. 30 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 300 por 5, né? Se você não gosta de fazer divisão com decimal, você multiplica por 10 em cima e embaixo, e aí você pode fazer 300 dividido por 5, que dá a mesma coisa. 300 por 5 dá 60, não é isso? Então, a velocidade média é 60 km por hora. Aí, então, a velocidade média do carro nesse trecho da rodovia, nesse trecho da estrada, nessa parte da viagem, né? 60 km por hora. Caso você queira passar essa velocidade para metros por segundo, você faz então uma regrinha, né, que é usar um fator de conversão, que é o 3,6. 3,6, você vai dividir por 3,6, e aí você transforma quilômetros por hora em metros por segundo, tá? Quilômetros por hora em metros por segundo, tá certo? Caso você queira, né? Caso seja necessário. Se não, pode ficar em quilômetros por hora mesmo, não tem problema. Não é a unidade oficial de velocidade do sistema internacional, a unidade oficial é metros por segundo, então se algum exercício pedir para você, calcule a velocidade em unidades do sistema internacional, aí tem que ser metros por segundo, então você pode calcular em quilômetros por hora e no final você transforma em metros por segundo. Tudo bem? Beleza, muito bom. Nós vamos ver mais uma situação de velocidade média que pode aparecer, tá? Tudo bem? Eu vou então apagar aqui. Só a parte numérica, porque nós vamos aproveitar, tá? Nós vamos aproveitar essa ideia para resolver essa questão. Muito bem. Só estou apagando a parte numérica. Vamos aqui. Beleza. Vamos supor que agora você quer fazer análise de um movimento, né, que está sendo dado. E para a gente entender como o movimento funciona, né, como ele está acontecendo, a gente precisa de uma expressão algébrica chamada função horária do espaço. Então vamos supor que a questão seja assim. Dada a função horária do espaço do móvel, em uma determinada trajetória, S igual a 10 mais 8t menos 2t quadrado. Tá. Função horária do espaço é essa daí, não importa o que significam esses valores aqui, tá? Esses valores aí a gente aprende quando a gente estuda o movimento uniformemente variado, né? Mas é uma função que serve para quê? A gente precisa entender para que serve a função. Essa função serve para o seguinte: dado um instante t, dado um tempo t, certo? Eu vou achar a posição S. Beleza, então vamos supor que a questão nos peça o valor da velocidade média do móvel, desse móvel, né, cuja função é essa, entre os instantes 1 hora. Essa função aqui, ela está funcionando para S em quilômetros e tempo em hora.
Tudo bem? Então vamos supor que ele peça para você qual foi a velocidade média desse móvel entre 1 hora e 3 horas. Entre 1 e 3 horas. Tudo bem? Beleza. Bom, então o tempo inicial aqui é 1 hora, o tempo final é 3 horas. O que eu preciso descobrir então? Por onde o carro passou quando o relógio marcava 1 hora e por onde ele passou quando o relógio marcava 3 horas. E é para isso que a função horária serve, para descobrir o S, a posição, quando eu tenho T, né? Quando eu tenho T. Então eu vou substituir o T aqui, ó. Primeiro eu vou substituir por 1, então, para achar o S1. Então no lugar dos 2 T's, eu coloco 1 hora. Vou fazer essa continha. 10 mais 8, 18. 18 menos 2, 16. Então eu descubro aqui, ó, que o carrinho estava passando pelo quilômetro 16 quando o relógio marcava 1 hora. Então, quando T igual a 1 hora, S1 igual a 16 quilômetros. Pronto. O que eu preciso fazer agora? Descobrir aonde ele passou quando o relógio marcava 3 horas, para eu saber quanto que ele andou, né? Então, agora, no lugar do T, eu vou colocar o 3. Então, vai ficar o S2 igual a 10 mais 8 vezes 3 menos 2 vezes 3 ao quadrado. Então, no lugar dos T's, eu coloquei 3 para achar a posição do carrinho quando eram 3 horas, certo? Então, aqui vai dar 10 mais 24 menos 18, né? 2 vezes 9, 18. 18 para 24 dá 6, 6 mais 10 dá 16. Opa! 24 menos 18 dá 6, mais 10 dá 16. Tá, tudo bem. Sem querer aconteceu algo aqui que eu não tinha previsto. Bom, o que aconteceu? Quando o tempo é 3 horas, o carrinho está passando, não é aqui mais, é aqui, ó. Ele está passando novamente, aqui, ó, no tempo 3 horas, ele está passando de volta aqui, ó, tá? Então, vou tirar o carrinho daqui. Ele não está aqui como eu imaginava, né? Ele está passando de volta aqui, ó. O que ele fez? Ele parou e voltou. Ele parou e voltou, né? Para a mesma posição. O S2 deu também 16 quilômetros. Beleza. Tá bom? Isso pode acontecer. Quando a função é do segundo grau, significa que o movimento é variado, né? Então ele está acelerando ou freando. Nesse caso ele está freando. Aí ele vai parar, depois vai inverter e voltar. Tá certo? Então, quando deu 1 hora, ele passou pelo quilômetro 16. Foi, freou, parou, voltou. Quando deu 3 horas, ele passou novamente no quilômetro 16. Então, olha só, qual vai ser a variação de espaço? Se o espaço final é 16 e o espaço inicial é 16, a variação vai dar 0. O ΔT vai dar 3 menos 1, 2 horas. Certo? E como é que vai ficar a nossa velocidade média, então? Ora, a variação de espaço deu 0. 0 dividido por 2 dá 0. Ah, então ele não teve velocidade média? Não, não teve. Se ele foi e voltou para a mesma posição, né, num certo intervalo de tempo, quanto que variou o espaço dele? Quanto que mudou a posição dele? Nem nada, não mudou nada, porque ele voltou para o mesmo lugar. Então, a velocidade média dele vai ser 0. Tudo bem? Certinho? Bom, beleza. Então tá. Vamos aproveitar então e vamos mudar esse tempo aqui, né? Vamos mudar aqui para 2 horas. Vamos mudar agora aqui para 2 horas. Então, volta aqui, vou aproveitar o mesmo desenho, certo? Então, agora a gente vai descobrir onde o carrinho está no tempo 2 horas, tá? Nós vamos substituir agora aqui por 2, ó. Veja que eu estou sendo econômico, estou aproveitando aqui a mesma função. Então vai ficar 16 mais 10, 26.
26 menos 8 vai dar 26 menos 8 vai dar 18. Não é isso? Isso, 26 menos 8, 18. Então aqui ele está passando pelo quilômetro 18. Certo? Tudo bem? Ó, 4 vezes 2, 8, né? 10 menos 8, 2, com 16, 18 quilômetros. Tá. Agora vamos calcular aonde ele está passando no tempo 2 horas. Então, em vez de 3, agora a gente está pondo aqui 2 horas. Estou aproveitando a mesma função, né? Só para mostrar para você essa relação. Aqui agora vai dar... aqui eu coloquei 2, né? Na verdade, aqui era 1 hora e aqui 2 horas. Aqui é 1 hora. Vamos arrumar aqui, para ficar na ordem certinha. 1 hora, 1 hora. Aí 18, 18 menos 2, 16. Então aqui não mudou, 16 quilômetros, né? 1 hora, porque o tempo inicial não mudou. Então S1 é 16 quilômetros. O S2, sim, o S2, né? Agora aqui 2 no lugar do T, 2 no lugar do T, vai dar 2, 8, 16, 26, 26 menos 8, 26 menos 8, vai dar 18. 18. Vamos mudar aqui, ó. Aqui deu 16. Né? E aqui, 4 vezes 2, 8. Aqui dá 18. Muito bem. Pronto. Então, o S2, vamos voltar o carrinho aqui, agora ele está mais um pouco à frente. O S2 deu 18 quilômetros. Quilômetro 18. Beleza. Então, quando o nosso relógio marcava 1 hora, o carrinho estava no quilômetro 16. Quando o nosso relógio marcava 2 horas, o carrinho estava no quilômetro 18. Certo? Vamos calcular a velocidade média outra vez. Espaço final 18, menos inicial 16, agora deu 2 km. 2 km de variação de espaço. Tempo. Tempo final 2, tempo inicial 1, então deu uma variação de 1 hora, agora variou só 1 hora. A velocidade média vai ficar 2 dividido por 1, é igual a 2 km por hora. Pronto, aqui ó. A nova velocidade média aqui, né? Calculada para o nosso carrinho. Tá certo? Então, quando eu tenho uma função horária do espaço, né? Eu vou fazer isso. Eu vou, com ela, calcular a posição inicial e a posição final, certo? E aí eu aplico a fórmula da velocidade média e acho a velocidade média desse carrinho, né? Nesse trecho, nesse intervalo pedido. Né? O intervalo vai ser dado, 1 hora, entre 1 e 2 horas, entre 0 e 4 horas, né? Sempre um intervalo, porque quando você quer velocidade média, você tem que ter um intervalo de tempo, tá certo? Tudo bem? Beleza! Bom, o que eu quero mostrar agora para você? Vamos supor que ao invés de pedir a velocidade média, a questão pedisse para nós a velocidade instantânea. A velocidade instantânea. Vamos supor que ele pedisse assim, qual a velocidade do carrinho, qual a velocidade que o carrinho tem no instante 1 hora. Quando ele passou aqui, ó, qual a velocidade que ele tem. Então, agora não é mais velocidade média, é só ver, né, qual a velocidade no instante 1 hora. Então, ele está te dando um tempo só. Ele não está te dando 2 tempos, ele está dando um tempo só, porque ele quer instantâneo, ele quer só naquele instante, só naquele tempo. Certinho? Beleza. Bom, então agora, né, nós não temos mais um ΔS, agora não interessa mais um ΔS, porque é num instante só, então vou apagar aqui, certo? E vou apagar tudo isso aqui, ó. Tudo isso só serviu para velocidade média, para velocidade instantânea não serve, né? Mas a função horária do espaço vai servir. A função horária do espaço aqui, ó, vai servir.
Só que não ela desse jeito. Por quê? Se eu colocar uma hora aqui no lugar do tempo, eu vou descobrir a posição, que eu já sei, é 16 km. Quando o relógio marcava uma hora, ele estava passando no quilômetro 16. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber que velocidade ele tinha. Que velocidade ele tinha aqui, ó, nesse instante. Quantos quilômetros por hora ele estava? Certo? É isso que eu quero. Então, a função horária do espaço não vai servir diretamente para isso, porque se eu colocar aqui no lugar do T uma hora, como eu disse, eu vou achar a posição que eu sei que é 16 km, não é isso que eu estou querendo saber. Eu preciso então de uma função horária de velocidade. Eu preciso de uma função horária de velocidade. Por sempre que eu quiser uma velocidade instantânea, eu vou ter que ter uma função de V por T. V igual para uma coisa T, né? Para jogar o valor do T ali e achar o valor do V. Aí eu estou calculando a velocidade instantânea. Mas como transformar uma função horária de espaço em função horária de velocidade? Para isso, a gente usa uma técnica chamada derivada. Derivada nada mais é que uma regrinha que você aplica aos termos da função e transforma a função, né, no caso aí de espaço, em função de velocidade. Sempre que você derivar uma função, você vai encontrar uma outra função de um grau menor da que você derivou. Olha só o que eu quis dizer. De que grau é essa função aqui? Segundo grau. Quando eu derivar, ela vai virar uma função de primeiro grau. Então, sempre que você deriva, o grau da função diminui 1. Por que diminui 1? Por causa da regrinha da derivada. Como é que é essa regrinha? Essa regrinha é o seguinte. Primeiro, no lugar do S, você vai colocar V, certo? Velocidade. Você está derivando, então você está transformando a função de espaço em velocidade. Muito bem. Primeira regra desse processo. Quem não tem T, o termo independente da função, na derivada dá zero. Então repare que esse 10 não tem T do lado. Então quando eu derivar 10, derivada de 10 é zero. Então isso aqui vai sumir. Tá. E quem tem o T do lado? O que eu faço? Bom, primeiro você olha para o expoente do T. O expoente desse termo é 1? Sim, quando não tem é 1. Você vai pegar o expoente e multiplicar pelo número da frente. Então, 1 vezes 8, 8. Vou até mudar de cor aqui, ó. V igual 8. Tá. Acabou? Não. Agora você subtrai 1 do expoente. Depois que você multiplicou, você tira 1. 1 menos 1 dá 0. E t elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, né? Então, t elevado a 0 é 1. Eu não preciso pôr 1 aqui, porque 1 vezes 8 vai dar 8 mesmo. Então, no final, na verdade, esse t some. Tá. Agora eu vou derivar o segundo termo. Mesma coisa. Ó. O expoente multiplica o coeficiente. O expoente multiplica o número da frente. 2 vezes 2, 4. Repare que eu mantive o sinal. O que eu faço agora? Tiro 1. t ao quadrado. Tirou 1, ficou t a primeira. Não preciso pôr ali. Pronto, acabou. A regrinha é sempre essa. Quem não tem t, tira fora. Quem tem t, você pega o expoente do t, multiplica o número da frente, depois subtrai 1. Não pode esquecer de subtrair 1, tá? Você multiplica e depois tira 1. E aí você vai transformando os termos da função para virar uma função de velocidade. Beleza. Tem a função da velocidade? Tem. Agora sim você consegue responder qual velocidade o móvel tinha no instante 1 hora. Beleza. Então você vai pegar, colocar 1 aqui no lugar do t. 4 vezes 1 dá 4, 8 menos 4, 4 km por hora. Aí. Então o móvel tinha uma velocidade de 4 km por hora, né, quando o cronômetro, quando o relógio marcava 1 hora. A velocidade era 4 km por hora. Beleza? Velocidade instantânea, só serve para esse instante. Tá aí. Beleza? Então, certinho. Então, essa regrinha da derivada é a forma mais prática de fazer. Não é a única forma, mas é a mais prática, a mais rápida, a mais segura, né, para calcular a velocidade instantânea. Então tá aí uma pequena revisão sobre velocidade média instantânea, certo? Lembrando que o sinal da velocidade indica o sentido que o móvel está caminhando, o sentido que ele está caminhando. Por exemplo, se a gente colocar aqui, por exemplo, se a gente calcular a velocidade no instante 3 horas, né?
Vamos supor que agora a gente queira saber qual é a velocidade desse carrinho quando o relógio marcava 3 horas. Então nós vamos colocar aqui, ó, na função, o 3 no lugar do t. Vai ficar 8 menos 12, 3 × 4, 12, 8 menos 12, menos 4 km por hora. Né? Então veja que mudou o sinal. O que aconteceu? O carrinho inverteu o sentido. Né? Quando era 4 km por hora, vamos supor que daqui para lá os espaços aumentam, né? Então a velocidade estava no sentido positivo da trajetória. A gente chama de movimento progressivo. Ele estava em movimento progressivo. Quando deu 3 horas, ele já estava voltando. Ele estava aqui, ó. Ele estava na mesma posição, na verdade, só que agora nesse sentido, ó, voltando. Por isso que a velocidade dele deu negativa, porque ele estava no sentido contrário, que a gente chama de movimento retrógrado. Tá? Então aqui o movimento é progressivo e aqui o movimento é retrógrado. Tá? Aí então, espero que ajude aí na compreensão dos conceitos básicos de cinemática, né, dessa parte, e até a próxima.